Vamos lá. Me mostre se você é capaz. Se pilotar esse carro, o carro é todo seu. Um bilionário desceu de seu carro de luxo, brilhando como ouro diante de todos, e lançou um desafio impiedoso a um homem negro, pobre, morador de rua, que estava apenas tentando sobreviver ao dia. Com um sorriso frio, arrogante e cheio de desprezo, ele disse: "Se você pilotar esse carro, o carro é seu." O silêncio tomou conta da rua. Algumas pessoas pararam para ver, outras riram, achando que era só mais uma humilhação disfarçada de brincadeira cruel. O bilionário cruzou os braços, esperando ver o homem falhar, esperando que ele tremesse, que ele desistisse, que ele abaixasse a cabeça como tantos já fizeram. Mas aquele homem, ele não abaixou o olhar. Havia algo diferente nos olhos dele, uma força silenciosa, um passado que ninguém ali conhecia, uma história cheia de cicatrizes, mas também cheia de coragem. Ele não respondeu de imediato. Apenas caminhou em direção ao carro, devagar, como se cada passo carregasse anos de peso, dor e resistência. O bilionário sorriu, confiante de que seria só mais um espetáculo para massagear seu ego. Ele nem imaginava que aquele momento mudaria tudo, que aquele homem, invisível para a sociedade, guardava dentro de si algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A multidão se aproximou, murmurando, comentando, duvidando. O motor do carro roncava como um animal selvagem, esperando ser domado. O bilionário provocou novamente. "Vamos lá, me mostre do que você é capaz, se tiver coragem." E ali, por alguns instantes, o tempo pareceu parar. O vento ficou mais forte, o barulho da cidade ficou distante, e só existiam dois homens, um com todo o dinheiro do mundo, e outro com uma determinação que ninguém esperava. O homem pobre tocou a porta do carro como se estivesse tocando um destino que sempre lhe foi negado. E naquele exato segundo, algo mudou no ar. Algo que o bilionário não percebeu, mas que todos ao redor sentiram. A história que viria depois é simplesmente inacreditável. Mas por enquanto, ninguém ali tinha ideia do que estava prestes a acontecer. E o bilionário estava prestes a aprender a maior lição da vida dele. O homem pobre respirou fundo, como se estivesse puxando do ar a última coragem que o mundo não conseguiu tirar dele. Ele passou a mão devagar pela lataria brilhante do carro e a multidão se calou, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Até o bilionário, que antes exibia um sorriso arrogante, estreitou os olhos, como se pela primeira vez sentisse uma pontada de dúvida. O homem abriu a porta do carro. O som, aquele clique metálico, ecoou como um trovão no silêncio. Um passo, depois outro. Ele entrou no banco do motorista com a naturalidade de quem já tinha estado ali antes. Mas ninguém sabia disso. Ninguém imaginava o que aquele olhar firme escondia. O bilionário encostou no carro, os braços cruzados, tentando manter a pose de superioridade. Mas havia algo na postura dele que denunciava. Uma mínima tensão no maxilar, um respiro mais fundo, como quem tenta disfarçar um medo silencioso de perder o controle da situação. A multidão começou a se aproximar ainda mais. Um grupo de jovens tirava o celular do bolso para gravar. Alguns comentavam: "Ele nem sabe ligar esse carro. Isso é só para humilhar o coitado. Vai ser rápido, vai passar vergonha e ponto." Mas não foi o que aconteceu. O homem pobre colocou as mãos no volante com uma firmeza quase sobrenatural. Seus dedos tocaram cada detalhe, como se reconhecessem aquele carro, como se ele tivesse esperado a vida inteira para sentir aquele exato momento. Ele fechou os olhos por um instante, e uma lágrima solitária escorreu do canto do rosto. Não era tristeza, não era medo, era algo mais profundo, escondido no passado dele, um passado que ninguém ali conhecia. Quando ele abriu os olhos novamente, havia neles uma chama que fez até o bilionário puxar o ar de surpresa. O homem virou suavemente a chave. O motor rugiu, mas não rugiu como antes. Parecia obedecer. Parecia reconhecer quem estava no comando. A multidão deu um passo para trás. O bilionário abriu a boca, mas nenhum som saiu. Por um instante, parecia que o carro e o homem eram uma coisa só, como se algo invisível, antigo, esquecido,
mas extremamente poderoso, tivesse despertado ali, diante de todos. O bilionário começou a suar, um suor frio, como se lembrasse de alguma coisa, uma história, um detalhe, algo que ele não queria de jeito nenhum que viesse à tona. Ele se aproximou rapidamente e disse, num tom mais baixo do que antes: "Onde você aprendeu a fazer isso?" O homem pobre não respondeu. Apenas olhou para o bilionário com uma expressão que fez o coração dele disparar, porque era o tipo de olhar de alguém que sabe muito mais do que demonstra. Alguém que carrega um segredo grande demais, pesado demais, e que naquele momento estava prestes a explodir. A tensão ficou tão forte que parecia que o ar vibrava. A cidade continuava ao redor, mas ali, naquele microespaço, naquele cruzamento, só existiam eles dois. Dois destinos se encarando, dois mundos colidindo. E então, o homem colocou a mão na marcha. O bilionário deu um passo para trás. A multidão prendeu a respiração. Mas antes dele acelerar, antes do primeiro movimento, antes de tudo acontecer, algo surpreendente ocorreu. Um senhor desconhecido, que estava na calçada desde o começo, deu um passo à frente e olhou fixamente para o homem dentro do carro. Com um reconhecimento silencioso, assustado, quase reverente, o bilionário arregalou os olhos ao ver aquele senhor. Era como se ele tivesse visto um fantasma. O senhor disse apenas 3 palavras. 3 palavras que fizeram o bilionário empalidecer. 3 palavras que mudaram o clima na hora. Mas essas palavras ainda não podem ser reveladas, porque elas contêm o segredo que vai virar essa história de cabeça para baixo. E quando vier a revelação final, ninguém estará preparado. A multidão inteira ficou presa no momento. O homem pobre sentado ao volante, o motor roncando como um animal pronto para despertar o destino. O bilionário parado, empalidecido. E o velho senhor com os olhos marejados, como se tivesse acabado de ver algo que esperou por anos. O silêncio era tão profundo que parecia que o mundo inteiro prendia a respiração. O velho apoiou a mão no capô do carro, olhou diretamente para o homem pobre. Não com pena, não com medo, mas com respeito. E finalmente repetiu, com a voz embargada: "É ele, o piloto desaparecido." Essas 3 palavras caíram como um trovão no meio da rua. A multidão murmurou confusa. O bilionário deu 2 passos para trás, como se tentasse escapar da verdade que até então ele acreditava estar enterrada para sempre. O homem pobre apenas abaixou a cabeça. Não negou, não fugiu, não disse nada, e esse silêncio confirmou mais do que qualquer palavra. Os celulares começaram a tremer nas mãos das pessoas. Piloto desaparecido. Como assim? Esse homem era alguém? O bilionário tentou recuperar a postura, mas sua voz tremia, denunciando o terror que crescia dentro dele. Isso é impossível. Ele morreu. Ele sumiu. Não pode ser ele, não pode. O velho respirou fundo. Olhou nos olhos do bilionário e respondeu como quem entrega um segredo que queimou por anos na própria alma. Você sabe que é ele. Você viu com seus próprios olhos o acidente que acabou com a carreira dele. Você viu o fogo. Você viu o desespero, mas nunca viu o corpo. Porque ele escapou e sumiu do mundo. A multidão congelou. O bilionário fechou os olhos por um instante, como se fosse engolido por lembranças que vinham como pontadas. Um carro de corrida destroçado. Gritos. A explosão. A queda. E a culpa. O velho sorriu emocionado e murmurou. O rei voltou. E o homem pobre, que um dia foi apagado, humilhado, esquecido, voltou a ser quem sempre foi. Voltando a pilotar, voltando a viver, voltando a escrever a própria história e deixando para trás o homem que tentou apagá-lo. A revelação era completa. E o novo destino finalmente tinha começado. O carro desapareceu naquela rua como se tivesse sido engolido pelo próprio destino. Mas ninguém ali jamais esqueceria o que viu. O bilionário, ainda de joelhos, parecia menor do que nunca. Toda a arrogância que ele carregou, durante anos, se dissolveu diante da verdade que ele tentou esconder. E que agora o mundo inteiro sabia. O velho se aproximou dele, apoiou a mão em seu ombro e disse com a calma de quem vê a
justiça finalmente acontecer. Você passou a vida inteira acreditando que dinheiro te faria grande. Mas hoje descobriu que a grandeza que você tentou comprar estava naquele homem que você destruiu. E ele voltou, sem ódio, sem vingança. Voltou apenas para mostrar quem realmente era. O bilionário não conseguiu responder. Não havia mais palavras que pudessem remendar o passado. O silêncio dele era a confissão mais profunda de todas. Enquanto isso, o carro avançava em alta velocidade pelas avenidas da cidade. E pela primeira vez em anos, o homem pobre, agora revelado, respirava como um homem livre. As luzes da cidade refletiam no vidro, e o vento batia no rosto dele como se estivesse tirando cada cicatriz que o mundo tentou impor. Ele colocou a mão no volante e sorriu, um sorriso que carregava dor. Superação, vitória e renascimento. Era como se o carro reconhecesse o toque dele. Como se dissesse, você voltou para casa. Quando entrou numa estrada mais vazia, ele reduziu a velocidade. O barulho dos pneus ficou mais suave, quase um sussurro. Ele estacionou em frente a um mirante que mostrava a cidade inteira iluminada. Abaixo dele, desligou o motor. O silêncio abraçou tudo. Lágrimas caíram, não de sofrimento, mas de libertação. Ele falou baixinho para ninguém ouvir, apenas para si mesmo. Tentaram me enterrar, mas não sabiam que eu era semente. Ficou alguns minutos olhando para a cidade que um dia o celebrou. Depois o esqueceu, e agora o reencontrava. E naquele instante um novo capítulo se abriu, tão grande quanto o talento que ele carregava. Ele respirou fundo, enxugou o rosto, colocou a chave no bolso e disse, agora é minha vez de recomeçar. Do zero, do meu jeito, sem ninguém me calar. Ele saiu do carro, caminhou até a beira do mirante, e o vento soprou forte, como se o universo inteiro o aplaudisse. Atrás dele o carro brilhava, não mais como um prêmio, mas como um símbolo. O símbolo do homem que voltou, que venceu, que renasceu das cinzas. E assim, a história daquele piloto apagado do mundo terminava onde deveria terminar. Não na sujeira das ruas, não no silêncio da injustiça, mas no topo iluminado, livre, verdadeiro, invencível. Aquela noite marcou para sempre a cidade. A multidão nunca mais se esqueceu. O bilionário jamais se recuperou. E o homem, antes pobre, invisível, humilhado, renasceu para escrever o resto da própria vida com as próprias mãos. Até a próxima história.